Deus, no nome de Jesus, nós te damos graça por essa oportunidade de poder estar aqui reunidos mais um dia, aprendendo a sua palavra. Quero pedir ao Senhor que venha nos guiar de uma forma especial, venha nos abençoar, Senhor, nesse dia, dar-nos um dia abençoado, que a gente consiga alcançar todos os nossos objetivos, que a tua mão nos alcance para a glória do teu santo nome. Agora ilumina o nosso entendimento para compreendermos as Sagradas Escrituras, aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã. Segundo a tua grande bondade, abençoa cada aluno, aqueles que estão impedidos de chegarem até aqui, os que, ó Deus querido, porventura estão passando por um momento difícil, que o Senhor possa alcançá-los para a glória do teu santo nome. Eu lhe peço, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Página 7, rodapé, instintos humanos importantes. Instintos humanos importantes. Nós vamos falar sobre os instintos naturais, que muitos deles, na realidade, com o cristianismo, nós vamos aprender a negar alguns desses instintos, crucificá-los, sacrificá-los, o que nós chamamos de renúncia. Alguns instintos humanos devem ser renunciados, embora são positivos, porém, dependendo da situação, da ocasião, né, nós devemos ter controle, domínio sobre eles. Os nossos instintos não podem nos dominar. Nós devemos dominar os instintos. São bons, porém, nós precisamos dominar todos os nossos instintos, e a isso, voltando para a matéria anterior, para a disciplina anterior, nós vamos ter ali a questão do domínio próprio, um fruto do Espírito. O domínio próprio vai nos ensinar a fazer gestão dos nossos instintos, a gestão do instinto. O instinto é natural, está em nós, mas temos que fazer gestão. Se nós não tivermos controle, a cerquinha, nós podemos extravasar tanto para um lado como para o outro. Certo? Por exemplo, renunciar ao instinto no momento que você deve agir, aí pecamos pela omissão. Sucumbir ao instinto no momento que você não deve agir, pecamos por uma ação que não deveria ter sido tomada. Então, há uma série de coisas que nós precisamos aprender a fazer gestão. A vida, na verdade, a nossa vida, nós precisamos aprender a fazer a gestão da vida, gestão do tempo, gestão com qualidade de vida, dentro daquilo que nós podemos, na verdade, alcançar e ter. Existem pessoas com os mínimos recursos de sobrevivência, e elas fazem gestão dentro desse mínimo recurso. Eu não preciso ter, uma base hoje para se viver é X. Não, a base para se viver é o que você tem. Então, você precisa pegar o que você tem, fazer boa gestão do que você tem e viver com aquilo ali. Conseguir viver. É o que Paulo disse, eu aprendi, né, a estar com muito ou praticamente com nada. Eu sei fazer a gestão nas duas situações, porque a vida é cheia de altos e baixos. Vamos lá? Uma das questões mais importantes do instinto humano é a autopreservação. Olha aí, já vamos falar dos dois aspectos da autopreservação. Isso é natural. Você pode notar que se alguém te ameaçar, alguém ameaça, por exemplo, te dar um tapa. Vamos colocar um exemplo assim, tão simples, né? Ameaçou. Você não pensa, você já notou que você não pensa, você não vai calcular nada. Você já tem um instinto de autopreservação que automaticamente vai provocar um movimento de defesa. Então, alguém vai estapear no seu rosto, automaticamente você vai levantar a mão, inclinar o rosto. Esse é um instinto natural de autopreservação. Quando há, por exemplo, nessas questões de crimes graves, homicídio, lesão corporal, nesse sentido aí, quando há um homicídio, por exemplo, quando você vai fazer a perícia criminal, a primeira coisa que você busca nas pessoas que foram mortas naquele cenário de crime, você vai buscar nela o quê? Se há ferimentos de defesa.
se essa pessoa, naquele momento que ela estava sendo agredida, seja com um objeto contundente, ou com arma de fogo, ou com qualquer ferramenta que seja, que for usada, qualquer arma usada para aquele crime, se houve um movimento ou há um ferimento de defesa, porque é instinto do ser humano se defender. Então, a autopreservação nos avisa do perigo e nos capacita a cuidar de nós mesmos, certo? Essa questão aí, não só para esse tipo de ocorrência, mas também para o dia a dia. Tem gente que auto se preserva não sendo tão público na internet, né? Tem pessoa, por exemplo, que não tem um Facebook, por quê? Que não quer colocar a sua vida por... Aí a gente fala, a pessoa é dinossauriana, pessoa quadrado. Não é que ele é quadrado, ele está se auto-preservando. Tem outro que se autopreserva em questões de relacionamento. Tem gente que fechou o coração e não quer mais se relacionar. Eu digo sentimentalmente com ninguém. Por quê? Porque ele está se autopreservando. Saber fazer a gestão desse sentimento como homem ou mulher é a melhor coisa que tem. Nós precisamos ter o tempero disso, para que a autopreservação também não me coloque dentro de uma caixinha e eu além da sociedade, né? Separado totalmente daquilo que é óbvio do dia a dia, do crescimento, da questão de conhecimento e de todas as questões sociais que possam trazer uma benevolência para a minha vida, para o meu lar, para a minha família, e assim sucessivamente para aqueles que estão mais próximos da gente. Então, tem gente que diz assim, eu sou bem reservado. Não, é que a sua autopreservação está sendo bem aguçada. Então, para se preservar de algumas coisas, você tem determinados cuidados. Mas é muito importante aprender a fazer a gestão, a gerenciar isso aí, fazer a gestão dessa autopreservação. Quando nós esquecemos essa questão da autopreservação, nós caímos, irmãos, na questão também da autoconfiança, que é muito ruim em determinados casos. A autoconfiança levou Davi à queda, né? Aquela coisa, não, para que eu vou sair no tempo dos reis para a guerra? Se eu estando lá ou não, a vitória já é nossa. Israel vai ganhar. Então ele resolve ficar em casa. Essa autoconfiança trouxe problema. Então, por isso que é importante a gestão. Nos conhecer como homem, essa disciplina de antropologia é tão importante para nós, porque nos faz nos conhecer como homem. Nossos limites e respeitar, porque não adianta eu me conhecer como homem, eu preciso respeitar as minhas limitações. Por exemplo, nós temos aí na psicologia algumas personalidades, né? Nós temos o colérico, o sanguíneo, o melancólico. Eu preciso descobrir quem eu sou. Se eu sou, por exemplo, melancólico, o que eu vou evitar? Eu vou evitar relacionamento com pessoas coléricas, impulsivas, porque automaticamente eu vou ser conhecido nessa rodinha dos impulsivos como chorão. Vão brincar de um jeito que vai me ofender e eu vou ficar totalmente recluso, introspectivo. Então, isso é a autopreservação. Então, me conhecer como homem vai me levar... por exemplo, eu sou muito impulsivo. Vamos supor assim, que os irmãos têm uma inteligência além da média. É bacana isso. É legal. Mas é destrutivo se você não souber fazer a gestão disso para quem estiver ao seu redor, para todo tipo de relacionamento seu. Vamos, por exemplo, falar de um grande nome, Einstein. Os irmãos já estudaram sobre Einstein, a biografia, a vida. A mulher do cara queria suicidar. Mulher de um gênio. Einstein foi considerado um gênio. As palavras, as frases, a filosofia de Einstein, né? Tem coisas que a gente tira o chapéu. Mas quem viveu, ele destruía tudo ao seu redor. Então, ser inteligente é muito bom, mas não saber fazer a gestão dessa inteligência sufoca quem está ao redor, massacra quem está ao redor, humilha quem está ao redor. Então, a importância
Aí a gente traz isso para a Bíblia. Olha Jesus quem era, irmão. Jesus era sabedoria em vida, mas ele se vestia da linguagem humana, da cultura local, para poder comunicar o reino dos céus. Ele se vestia da linguagem mais simples que tinha para poder comunicar o reino dos céus. Jesus não sabia falar com os doutores? É lógico que sabia. Inclusive, quando ele falou, até os doutores tirou o chapéu para ele lá, quando ele era novinho, né? Lembra? Lá dentro do templo, a Bíblia diz que os doutores ficaram, né, perplexos de ouvir Jesus. Começamos agora, Gabi, estamos falando aí na página 7, na autopreservação, tá? A gestão da autopreservação e a antropologia nos faz nos conhecer. Então, pô, sou inteligente, tenho um QIzinho a mais, sou autodidata e tal, tenho conhecimento a mais. Tudo isso é bom, mas se eu não souber fazer a gestão disso aí, eu vou destruir tudo que está ao meu redor. Por que eu vou destruir? Eu vou destruir porque eu vou massacrar. Eu começo a entender que as pessoas pensam como eu, têm que saber como eu, entendeu? Eu tenho facilidade em aprender, por exemplo. Aí, às vezes, eu vou dar uma meia palavra, porque para mim um pingo é letra. Aí eu quero que para você também seja um pingo é letra, e às vezes não. As pessoas têm as suas limitações. E muitas das vezes, hoje, infelizmente, de uns anos para cá, devido à correria do tempo, os desgastes, todas as lutas, as tempestades internas e todas as situações, o que acontece com as pessoas? As pessoas se armaram. Dentro da autopreservação que nós estamos vendo aqui, eles criaram a autodefesa. E a defesa deles não é só defesa, é um ataque. Tem pessoa, irmão, que fecha, é fechada, é carrancudo, é terrível nas palavras, é grosso. Mas aquilo não é porque ele é ruim. Já é um mecanismo que ele criou sem perceber de defesa. É que nem um cachorrinho, não estou comparando um ser humano com um cachorro, mas é porque os irmãos entendam bem o que eu estou querendo dizer. Eu não sei se os irmãos já viram aquele cachorrinho que fica na padaria, perto daquela máquina de frango. Eles são acostumados, irmão, a todo mundo que sai da padaria enxotando. Vai, sai daqui, e quer chutar, e faz o cachorro correr, o dono da padaria sai com a vassoura. Então, eles estão ali, mas estão sempre... Você já notou que eles não ficam só olhando para o frango? Eles ficam ali assim, né? Perturbado, preocupado. Aí tenta sair da padaria, colocar a mão dentro do saquinho de pão e pegar um pedacinho de pão e estender a mão para ele. A primeira reação dele não é vir até você já notou? É correr. Porque ele já está tão acostumado a apanhar que quando alguém vai fazer uma bondade, ele não acredita. Quando alguém vai fazer... Então, na autopreservação, nós precisamos ter esses cuidados. Porque no se preservar, ao invés de se preservar, nós podemos estar nos boicotando, impedindo uma bênção de Deus de chegar à nossa vida, impedir uma ajuda de alguém, impedir a compreensão de alguém. Eu não sei se você já passou por isso, às vezes de abrir sua vida com fulano, beltrano, ciclano, daqui a pouco sua vida estava escancarada, aí você cansou. Aí você criou um mecanismo de autopreservação, e agora quem é você? Você não consegue falar para mais ninguém o que você está sofrendo. Então você sofre sozinho. E não é porque não tem ninguém para te ajudar, é porque você não consegue mais falar. Você não consegue mais contar para ninguém, porque até hoje, todas as pessoas com que você desabafou te traiu. Então nós precisamos ter a gestão. Então, esse é um instinto humano importante, a autopreservação. É importante, é bom, mas eu preciso fazer a gestão certa. Eu preciso entender que nem todo mundo vai me humilhar, nem todo mundo está na minha vida para me perseguir, nem todo mundo vai me roubar, nem todo mundo quer me enganar, nem todo mundo vai me usar. Eu preciso pedir a Deus esse discernimento, porque senão vou fechar portas, vou perder relações maravilhosas e lindas.
E vai ser muito ruim para mim. Segundo instinto, aí que é muito importante. Aqui, inclusive na autopreservação, coloquei algumas coisas. Após o pecado, originou-se o egoísmo, a irritabilidade, a inveja e a ira. Dentro da autopreservação, todas essas coisas podem ser manifestas. Então, a maneira com que a gente reage a determinadas situações, a gente precisa ter muito cuidado com isso e pedir sempre a Deus o domínio próprio. Voltando à disciplina anterior, que é um fruto, que é um dos benefícios do fruto do Espírito. A aquisição é outra coisa, instinto comum do ser humano. É um instinto importante. É um instinto de conseguir, de conquistar. Conduz a adquirir provisões para o sustento. Adão recebeu isso no Éden. Após o pecado, originou-se o roubo e a cobiça. Quando nós falamos aqui da aquisição, olha aqui, irmão. Aquisição é um instinto natural. Você conhece pessoas que têm isso daí vezes 1000? Eu conheço. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que têm o mal do consumismo. Quanto mais tem, mais quer. Olha os milionários ladrão da política. Já não roubou o suficiente? Tem dinheiro para viver sem vida. Mas ainda quer mais. É o instinto de aquisição, mas ele agora, depois do pecado, veio agora o roubo e a cobiça. É uma questão comum, é um instinto natural. É natural você querer crescer. É natural você querer comprar sua casinha. É natural você... Isso está na sua natureza. Querer ter alguma coisa melhor, que amanhã seja melhor do que hoje. Isso é natural. Mas não pode ser exacerbado. Não pode haver aí um extremo, nem pouco e nem muito, nem para um lado nem para o outro. Tem que ter sempre um tempero. E a esse tempero nós chamamos de gestão. Muito importante. Outra coisa, busca de alimento. É natural. Deu fome, não tem conversa, irmão. Você vai atrás de conseguir o alimento. Isso é o impulso que leva a satisfazer a fome natural. Por isso que Deus disse a Adão: vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Após o pecado, gerou-se bebedice e glutonaria. Eu estou falando antes do pecado. Instinto natural do homem. Busca por alimento. Aí Deus tem dado. Deus deu ao homem. Depois que o homem caiu, fora essa busca foi aumentada. Porque gerou no homem o quê? Ele pegou o alimento que Deus deu, a uva que é boa, transformou em vinho, encheu a cara. Não podia beber só um pouquinho? Não, tem que beber até fazer besteira. Você entendeu? Glutonaria, comer demais. Por que Israel pecava contra Deus no deserto? A Bíblia diz que eles comiam até sair pelas narinas. Mal a comida tinha batido no estômago e eles já estavam dizendo: poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? Então, é comum a busca pelo alimento, mas não é comum quando isso nos leva a extrapolar. Então, é muito importante a gente compreender isso. Outro instinto natural, a reprodução, conduz à perpetuação da espécie. Homem e mulher os criou, frutificaram e multiplicaram. Deus deu isso ao homem. Deus mandou o homem frutificar e multiplicar. Olha que coisa tremenda. A isso, a naturalidade da reprodução, o diabo veio trabalhando ao longo dos anos contra essa situação. Nós temos aí mulheres que não querem filho de jeito nenhum. É uma concepção desde criança, não é uma concepção de agora. Não querem ter filhos. O que elas estão fazendo? Negando a natureza. A natureza, porque é natural a perpetuação da espécie. Já pensou sua história terminar em você, irmão? A sua história, a história da sua família, da sua ascendência terminar em você. Que história triste. Eu quero que meus filhos vivam melhor do que eu vivi.
sejam melhor do que eu fui. Eu quero que perpetue a minha história. Se não deu certo nesse Lacerda, vai dar no outro. Então, essa daí é a questão. E aí, depois do pecado, veio a impureza, a perversão sexual, a prostituição e o adultério. Porque aí nós estamos falando de extremos. É natural, mas se entrar pelo ramo do pecado, então nós temos aí o extremo. Outro instinto natural. E importante, domínio. Quem de vocês gosta de ser empregado? Ninguém. Por nós todos que seríamos patrão. Todos nós queremos ter a nossa empresa. Nós gostamos de mandar, que é um instinto natural. O Senhor disse, domínio. Enche a terra, sujeitai-a e domine sobre ela. É natural o querer dominar. Pode notar as mensagens que a gente gosta de ouvir na igreja. Será cabeça e não cauda. Deus vai te pôr por cima. Ninguém quer ouvir Deus vai te pôr por baixo. Ninguém quer ouvir, vai ser escravo numa fazenda. A gente quer ouvir, não, vai ser dono da fazenda, vai ter muitos funcionários. É isso que nos alegra. Não é verdade? Porque é um instinto natural o domínio. Só que isso, se não houver gestão, nos faz entrar nas guerras que a gente tem hoje. Porque o domínio nos lança ao poder. Quem domina tem poder. E a guerra hoje é pelo poder. Olha a guerra das igrejas hoje. Nós temos aí pastores há 100 anos como presidente da igreja. E não sai de jeito nenhum. E faz de tudo. Burla a eleição, entra nas urnas, é que nem no mundão. Para poder ganhar a eleição, permanecer como presidente. E quando morre, aquilo ali passa para o filho. O que é errado. Isso aí acontecia na época da monarquia, dos reis. O pai morreu, o filho assumiu o trono. Mas na nossa, isso aí não existe. Né? Nem Deus respeitou isso. Qual foi o filho de Moisés que ficou no lugar dele depois que ele morreu? Deus já tinha um homem para aquilo ali, era Josué. Não tinha nada a ver com Moisés. Então, se a gente for olhar, pode acontecer de Deus trazer um filho. No caso, por exemplo, de Davi. Né? Deus escolheu Salomão, o filho de Davi. Inclusive, o filho de Davi com a mulher que ele pecou. Não era o filho do pecado de Davi, mas era o filho com a mulher que ele caiu. Deus escolheu. Então, se a gente for olhar, entrar por esse campo, nós vamos notar que essa guerra pelo domínio é terrível. E trazendo isso para a família, para dentro do nosso lar, também é terrível. O homem que tem na mente só o domínio, ele esmaga a sua companheira. Ele humilha a sua esposa. Porque ele está na mente que ele é o dominante. Ele não consegue fazer a gestão disso, dividindo o reino, o domínio com a companheira que Deus deu. E está ali justamente para poder fazer a gestão da casa, da família ao lado dele. Então, tudo isso notou que é bom, porém é prejudicial quando nós entramos para a esfera do pecado e para a esfera do extrapolamento. Quando a gente extrapola qualquer coisa demais, irmão, é ruim. A Bíblia diz, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Tem que haver um equilíbrio. Tudo demais faz mal. Santo demais, carrancudo demais, exigente demais. Tudo isso destrói, porque nem Deus é assim. Deus, ele te propõe alguma coisa e espera que, com alegria, de bom coração, de voluntariedade, você o faça. Deus não quer nenhum homem forçado. Nenhum. Ele deu uma oferta, a maior que se pode ter tido na história, que foi o seu próprio filho, e quer todo o coração voluntário. Se não for com alegria, não adianta.
Se não for por amor a Deus, Deus não quer. Ah, estou servindo a Deus por medo de ir para o inferno. Está perdendo tempo. Então, são essas coisas que nós precisamos entender. É natural, mas eu preciso saber fazer a gestão. Instinto humano. Legal. A parte boa disso, vou recapitular voltando lá em cima. Olha o que nós temos. Autopreservação, até espiritual. Pela autopreservação espiritual, eu não vou esperar a coisa ficar ruim para orar. Eu vou orar para que a coisa não fique. E se ficar, porque eu já estou orando, Deus vai me dar graça e eu vou vencer. Aquisição. Tudo que eu quiser, o Senhor vai trazer para mim. Quando eu busco primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas outras coisas me são acrescentadas. Busca de alimento, o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Reprodução, Deus me deu um ministério frutífero. Sou eu e ganharei outras pessoas, outras vidas para Jesus, e o meu ministério será abençoado. Eu estou trazendo para o lado espiritual agora. Isso é natural, é espiritual na nossa vida. Deus não te chamou para ser um crente isolado. Aí eu trazendo para o espiritual, eu falo para você que Deus te deu condições de reproduzir mais pessoas como você no mundo espiritual. Domínio. O inimigo não terá domínio sobre você. Mas você tem domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. Olha o que Paulo disse, o pecado já não tem domínio sobre vós. É uma escolha na nossa vida. Então eu posso escolher vencer. Ok? Alma no pecado. Página 8. A alma no pecado. Conscientemente, a gente usa aí a questão da voluntariedade do corpo para pecar contra Deus. Não existe na vida de um crente, na pessoa de Jesus, um pecado inconsciente, viu, irmãos? Crente não peca sem querer. O pecado na nossa vida não é um acidente, é uma escolha. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós deixamos de orar, quando nós não estamos mais andando dentro da palavra, então nós decidimos desobedecer. Pode notar que toda vez que você vai cometer um erro, antes de cometer o erro, você comete o erro consciente que você está errando. Você vai contar uma mentira, falar qualquer coisa, vai tirar alguma coisa de alguém, vai brigar, vai discutir, você sabe que você está errado. Então, pecado na vida do crente nunca é inconsciente. Ah, eu vou deixar de atender os irmãos, eu não vou orar pelos irmãos. É consciente, que você está pecando consciente. Na vida do crente, nenhum pecado é inconsciente. Nós pecamos com consciência. Sabemos que estamos fazendo errado. O pecado na minha, na tua vida, é uma escolha. Ele não é um acidente. Ai, eu pequei sem querer. Com a gente não existe isso, não. Porque o Espírito de Deus já nos fala, está andando pelo caminho errado. A palavra, a gente conhece a palavra. A gente sabe que está fazendo errado. Então, a gente peca com consciência, certo? A alma, irmãos, ela pode se tornar pecaminosa e nessa junção com o corpo, origina o corpo do pecado. Lembra o que Paulo disse lá em Romanos? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo do pecado. Romanos 6,6 fala sobre isso e Gálatas 5,24 também. A inclinação e desejo da alma para usar o corpo denomina de mente carnal. Romanos 8,7. A inclinação à carne. Quando a alma quer agradar o corpo ou quer o prazer do corpo, lembra que nós estudamos lá? Que o corpo lança sentido sensorialmente a alma, e a alma pode querer se alimentar daquele prazer do corpo. E essa inclinação nós chamamos do desejo da alma para usar o corpo. E isso nós chamamos de mente carnal, que é a alma inclinando aos desejos do corpo. Como homem, nós temos essa inclinação. Então, mesmo assim, nós estamos decidindo. Eu posso decidir, na hora de uma tentação, dobrar o joelho e orar. O que vai acabar acontecendo se eu fizer isso? Vou vencer.
Eu posso estar sendo tentado a fazer cometer um pecado, e eu posso escolher entre consumar o pecado, ou então dobrar o joelho e orar, ir para um culto, ligar para um irmão e pedir uma oração. Então, você entende que é uma escolha? E é uma inclinação. E eu preciso compreender que aonde isso daí, o resultado disso que vai dar. A carne é a soma total dos instintos do homem, anormais pelo pecado de Adão e atos voluntários pecadores. Alma e coração. A alma e o coração. Na Escritura, coração significa centro de alguma coisa, centro de sua personalidade, de onde procedem impulsos e caráter. Embora já expliquei que o coração carnal, aqui, esse coração que está aqui dentro desse peito, ele só é uma bomba, ele tem pensamento, tem nada. Mas ele é denominado na Bíblia, é usado na linguagem figurada, bombeia, eu já expliquei isso para vocês, por quê? Se o coração parar de bombear, nós não temos, ele não consegue responder a todo o corpo dentro da missão que ele cumpre dentro de nós vamos morrer. Vai nos levar à morte. O coração parou de bombear, você vai morrer. Não é cerebral ainda, porque primeiro morre o coração, nesse caso, certo? Nesse caso, primeiro morre o coração. E se ele parar de bombear, ele não vai bombear sangue para o cérebro não vai receber sangue, oxigênio, não vai oxigenar, e daqui a pouco vai haver a morte cerebral por consequência da parada que o coração teve. Ok? Sendo assim, irmão, o coração não tem pensamento. Mas a alma, aqui que é representada pelo coração, está falando de impulso. Impulso, bombeia. Para onde a sua vida está te impulsionando. E aí a alma. O pecado é sempre na alma. Nós pecamos na alma. Ok? Resultado do corpo do pecado. Quando eu inclino ao corpo do pecado, eu preciso entender que se eu me inclinar ao corpo, o corpo se inclina para onde? O pecado. A carne é só pecado, irmão. A carne não quer outra coisa. E não adianta... eu tenho um hino muito antigo. Eu não sei se os irmãos já ouviram. Acho que a Gabi não ouviu. Mas os irmãos que nem eu já são antigos na fé, já devem ter ouvido. O nome do hino é O Pecado Não Dói. Pecado não dói. O pecado não dói, e não dói por quê? Porque ele é prazeroso para a carne. Ele é prazeroso para a carne. Quando nós estávamos no pecado, no homem natural, o que a gente gostava, irmão? Bebedeira, socarrice, palavrões. A gente gostava disso. Noitada, prostituição, brigaiada, ser o bom, ser o melhor. Vida de pecado é o corpo. É os instintos naturais, mas de uma forma terrível. Aí, olha o hino aí. O pecado não dói. Pecado não dói. Se doesse, ninguém pecava. Entendeu? Até parece uma incógnita que eu vou falar. Mas o pecado é prazeroso. Por isso que fala prazeres da carne. Não fala de dores da carne, fala dos prazeres da carne. Então, a alma, quando ela se inclina ao corpo, ela se torna a mente do pecado. Então, o homem precisa ter gestão. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, exige saber fazer a gestão de si mesmo. Perdemos tanto tempo, às vezes, cuidando de pessoas, cuidando da vida dos outros, e não conseguimos, às vezes, fazer a gestão da nossa própria vida. E isso nos adoece e nos deixa em situações terríveis. Centro do desejo também é conhecido coração. Nós temos eles como na questão de emoções e a questão moral. E aí tem alguns versículos aí. Alma e sangue. Sangue é fonte da vida.
Escala da criatura determina o valor do sangue, desde Jesus até o sangue animal. Ok? Lá em Levítico 17, por exemplo, fala a respeito das questões do sangue, algumas proibições a respeito do comer sangue, de se alimentar do sangue, porque no sangue está a vida. Isso é uma questão bem definida. Alguém fala, é da lei. Não, não. É uma questão definida. No sangue está a vida. Não que haja partícula da vida, da alma, mas há uma ligação sobre isso. Quando nós falamos disso, nós falamos de morte. Para você ter acesso ao sangue, alguém tem que morrer. Você não tem acesso ao sangue se não houver morte. Salvo os casos de transfusão de sangue, né? Doação de sangue. Nós doamos sangue para algumas pessoas. Então, salvo esses casos. Então, é muito importante. Paz do Senhor, pastor Wilson. Paz do Senhor, guerreiro. Deus abençoe. Ah, entrou aí, Gabi? Eu entrei pelo celular do Kennedy. Ah, beleza. Então tá Tchau. bom. Eu só passei para dar um oi para vocês. Estou na pista. Amém, mestre. Hein? Deus abençoe a aula. Aí depois a gente se fala, pastor. Amém, guerreiro. A paz do Fiquem Senhor com Deus. Jesus. Foi bem. Um ótimo dia, sucesso aí. É nóis. Alma e sangue. A imagem dele. Parentesco, antropos, que olha para o alto. Olha a imagem, nós estamos falando a imagem desse homem, parentesco. Antropos, que olha para o alto. O que é que não olha para o alto no mundo? Paz, guerreiro, seja bem-vindo. O que é que não olha para o alto no mundo, irmão? Todas as coisas no mundo esperam alguma coisa do alto. A terra espera a chuva que cai do alto, que vem do alto. Sem a água, nada sobrevive. As árvores esperam, as plantas, as gramas, os vermes rastejantes precisam das coisas que vêm do alto. Tudo precisa do que está no alto. Caráter moral, nós falamos de religião. No caso aí, eu usei a palavra religião para os irmãos entenderem, mas eu estou falando da questão espiritual. Então, nós temos um caráter moral também na alma. A imoralidade, irmão, é na alma. Ela faz mal para a alma. Por isso que a Bíblia diz, aquele que peca violenta a sua própria alma. Aí eu falo de razão, a arte, a beleza. O homem abriu os olhos em vida e viu todo o cenário mais maravilhoso, mais lindo que ele pôde ver em vida. E nós falamos dessas aspirações comuns da arte. E a imortalidade e domínio. Porque o desejo de ser imortal, mesmo que no subconsciente, porque nós não vivemos pensando nisso, é uma coisa normal no ser humano. A eternidade. Quem é que, pelo menos, pensa na morte? Nenhum de nós pensamos nisso. O dia da morte. Nenhum de nós. Na verdade, todos nós queríamos viver para sempre. A eternidade é algo forte. E a alma está impactada com isso. A eternidade da alma é complexo o assunto, porém é real. Então, vamos lá. Os termos imagem e semelhança usados lá, que Deus disse no dia que criou o homem, criou a sua imagem e semelhança. As palavras imagem e semelhança são empregadas como sinônimos e uma pela outra. Portanto, não se referem a duas coisas diferentes. É a mesma coisa. Ok? Quando fala de imagem e semelhança, a imagem, o que é a imagem? O que é a imagem? É aquilo que reflete o antítipo, o original. Em que sentido Deus falou isso? Deus parece com um homem? Não. Já falamos sobre isso lá atrás. Porque senão nós teríamos a mesma face, o mesmo rosto. Nós somos
diferente de formato de face, formato de crânio, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido que nós somos a imagem de Deus? Não. Não é no sentido material. Quando falamos da imagem de Deus, nós falamos da imagem de domínio. Como Deus é dominador, Deus colocou a gente para dominar todas as coisas, sujeitar todas as coisas. A imagem moral de Deus é um Deus de palavra e quer que eu seja um homem de palavra. Deus é um Deus presente na minha angústia e quer que eu seja presente na angústia do meu próximo. Deus ama a mim, quer que eu ame o meu semelhante. Então, é nesse sentido, ok? Essas questões são empregadas com as duas palavras. Mas o versículo 27 de Gênesis 1, somente a primeira delas é citada. Ele diz assim: é evidente que esta é considerada suficiente para expressar a ideia completa. Em Gênesis 5:1, só ocorre a palavra semelhança no versículo 3 desse capítulo. E acham-se aí ambos os termos, 9 e 6. Aí eu faço aí, irmãos, uma alusão a respeito da concordância que há no livro de Gênesis a respeito da palavra imagem e semelhança. Voltando isso ao Novo Testamento, nós vemos as palavras imagem e glória, que são empregadas em Coríntios 11:7. Aí já não fala, vocês veem que a ideia não é questão de imagem material. Nós estamos falando da imagem e a glória de Deus, que é para ser refletido na nossa vida. Minha conduta precisa glorificar a Deus. Alguém precisa ver a minha conduta e glorificar a Deus. Ontem eu recebi uma pessoa aqui na minha casa, um pastor, e a mãe das minhas crianças veio aqui também, e ele sabe o que aconteceu. Ele viu o meu jeito de tratar a mãe das minhas crianças, o marido dela, e ele ficou maravilhado. Ele falou, como você consegue tratar assim? Eu falei, nem eu sei. Falou, rapaz, só Deus mesmo, viu? Eu falei, a glória de Deus. Você entende? Que o que é refletir a glória de Deus? É agir como Deus age. Não estou falando de poder de Deus. Eu nunca vou ter o poder de Deus, irmão. De fazer, né? Criar um céu, uma terra. Mas agir como Deus age. A misericórdia que Deus teve comigo, eu estou tendo com as pessoas. Esse é o propósito de ser cristão. Tem que ter alguma coisa de Deus em nós. Tem que ter, senão nós não somos imagem e semelhança, irmão. O homem, quando caiu no pecado, ele tornou-se semelhante a quem o derrubou. Ele ficou ganancioso, homicida, ficou mau, soberbo, arrogante, perseguidor, sanguinário, invejoso, igual aquele que o derrubou. A picada da serpente no Éden trouxe males terríveis ao homem. Só que quando nós voltamos a Deus e nascemos em Cristo, nós recebemos novamente essa imagem e glória. Aleluia. É imagem e glória de Deus. Porque só Deus tem glória. Homem tem glória? Não. A glória é só de Deus. Quando alguém vê você tratando bem seu inimigo, não acha que isso é bom. Fala, só Deus mesmo, viu? Tá vendo? Só Deus mesmo. Porque eles estão vendo em você uma coisa que só Deus faz. Só Deus consegue sentar com Judas numa mesa, ser traído por ele, chamar ele de amigo na traição do Getsemane. Só Deus. Isso é o propósito. Então, um homem segundo a natureza é um homem segundo Deus é outra pessoa. Antropologia é isso. Então, nós vamos ver isso aí. Somente a imagem, em Colossenses 3:10 e 9, fala da semelhança. E em Tiago 3:9 fala da semelhança. Dessas semelhanças são medidas no nosso aspecto, na nossa conduta, como nós agimos diante das traições, das dificuldades e das coisas que nós enfrentamos com os nossos adversários, entre aspas. Evidentemente, os dois termos são empregados em pelo menos outro da Escritura. Aqui eu vou citar
algumas questões, irmão. Então, sobre a palavra, a etimologia. Então, eu acredito que está bem explicado isso para os irmãos. Quando nós entramos a entender isso aqui, né, para a gente descer lá para baixo, na página 11, no rodapé, dando um resumo geral de todas essas explicações que eu trouxe aí na frente, para a gente ganhar espaço, nós vamos entender o seguinte: eu sou a imagem e semelhança de Deus no que hoje? A imagem, porque eu preciso refletir na minha conduta moral o Deus que eu sirvo. Eu não posso ser pego roubando. Deus não rouba. Eu não posso viver em mentira, porque Deus não mente. Eu não posso ser uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Deus é imutável. Isso é ser imagem de Deus. É refletir quem Deus é na minha vida. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Isso é ser imagem de Deus. E semelhança, como Deus é comigo. Deus não é misericordioso? Eu vou ser misericordioso com o meu próximo. Deus não me perdoou? Então também vou perdoar. Deus não é longânimo, tem paciência comigo? Também vou ter paciência com o meu próximo. Deus olha para os meus méritos para me ajudar? Também não vou olhar para o mérito da pessoa, se ela merece ou não, para me abençoar a vida dela, ajudar ela, abraçar ela, orar por ela. De jeito nenhum. Deus não me amou, mesmo eu estando morto no meu pecado e nos meus delitos? Então eu vou amar quem está no pecado e no delito dele. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. É agir como Deus, não querer ser igual a Deus. É agir como Deus age, perdoar como Deus perdoa, amar como Deus ama, e mais do que isso, me comportar. Me comportar em imagem. Comportamento, a imagem de Deus. Me comportar um homem segundo a imagem de Deus e atuar semelhança como a semelhança de Deus. Está explicado isso para os irmãos? Comportamento. Meu comportamento tem que revelar a imagem de Deus. E a minha ação, a minha atuação deve ser como a semelhança de Deus. Então, me comporto como a imagem e ajo como a semelhança de Deus. O que Deus faria no meu lugar? Olha os homens que levaram aquela mulher para ser apedrejada nos pés de Jesus. Como Jesus se comportou? Como Deus. Como ele agiu? Semelhança. Como Deus tinha que agir. Pode falar, Gabi. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, tomar uma atitude assim que seja importante com algum irmão, com alguém que eu conheço assim que é difícil de lidar, às vezes com a pessoa, eu penso o que Jesus faria no meu lugar. Que eu assisto uma série que conta mais ou menos a história de Jesus, e eu vejo ele como um homem bom, que perdoa e tudo mais, e eu falo, mano, eu preciso ser assim, se eu sou imagem e semelhança, eu preciso agir como, né, alguém da igreja, assim. E, tipo, esses dias eu tive que perdoar alguém que me machucou muito durante a minha vida, eu virei assim, Deus falando, você precisa perdoar. E eu, com muita dor no coração, fui lá e falei, me desculpa. Eu que tive que pedir desculpa mesmo, precisando ouvir a desculpa. Cheguei lá, engoli todo o meu orgulho, falei, me desculpa. Deus te abençoe, eu amo você e é isso. É isso Às vezes aí. a gente precisa engolir o nosso orgulho e pedir perdão, né? O que faria Jesus no meu lugar nessa situação? É essa pergunta que nós temos que fazer sempre. O pastor aqui ontem, ele chorou. Ele estava aqui na mesa e viu o meu tratamento, né, com a mãe das crianças. Ela entrou, eles estavam sem água lá, entrou com o marido, que é o camarada lá da situação da época. E do jeito que eu tratei, ele falou, não acredito. Ou é trouxa ou é Deus. Falei, é Deus.
É Deus. Entendeu? E natural, eu não faço isso para ganhar um ponto com Deus, não. É natural, está na minha natureza, graças a Deus. Nisso eu vejo que eu estou limpo. Porque é natural em mim. Não importa. Que eu sou melhor, não me acho nem superior a ela. Por que eu sou melhor? Só porque o meu pecado é diferente, não significa que eu sou superior. Todos têm eu, irmão. Então, eu quero agir com as pessoas como Deus age comigo. Até quando eu vou corrigir meus filhos. Aqui em casa, quando eu vou corrigir o Calil, mesmo o Gabriel, eu quero falar com eles como Deus fala comigo. Eu quero tratar com eles como Deus trata comigo. Porque se eu for tratar como um homem, eu vou fazer injustiça. E Deus me livre de Deus me tratar como homem natural, se eu for um homem natural que trata as pessoas na carne. Deus me livre. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Com a mesma medida que você mede, vos hão de medir a vós. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. E na oração do Pai Nosso é forte. Perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Como é que eu perdoo meus devedores? Tem Cristo, quando ele ora isso aí, já é condenado na hora. Ó, te perdoo, mas não quero ver mais sua cara. Já pensou Deus falando assim com a gente? Ó, te perdoo, mas não vou mais ouvir sua oração. Aí, acabou tudo, mano. Te perdoo, mas não quero mais ver sua cara. Te perdoo, mas não vou mais na sua casa. Meu irmão, é sério isso aí. Tem gente que não pode nem fazer essa oração do Pai Nosso. Que pode cair em problema terrível. Me perdoa, Deus, como eu perdoo. Aí Deus vai olhando como você está perdoando seus dedos. Eu perdoo, mas uma vontade de dar umas facadas no rim. Já pensou? Deus se perdoar com a vontade de dar umas facadas no seu rim. Então, a gente precisa crescer no espiritual dessa forma. E é através disso aqui, irmão, do conhecimento da palavra. Que agora a gente sabendo disso, a gente vai orar e vamos pedir a Deus para pôr em nós a natureza dele, a natureza divina, entende? O eu precisa ser crucificado. Paulo disse, longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual eu estou morto para o mundo e o mundo morto para mim. É esse o segredo. A renúncia é essa, a cruz de todo dia, de cada dia é essa. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. É essa daí, crucificado com Cristo. Precisamos morrer e nascer em Cristo. Essa é a verdade. E chegar a esse nível e dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ok? Bem entendido isso, irmãos? Então, vocês veem o que é o homem. O que há de bom nisso aí do homem, irmão? Você vê que o homem é uma miséria. É miserável. Bom é Deus. Grande é Deus. Esse estudo é importante para a gente entender o nosso tamanho, a nossa insignificância. Tanta coisa ruim. Irmão, esses dias... Quarta-feira. Vem um irmão aqui em casa, um empresário, amigo. Ele veio me trazer um frigobar que ele tinha lá e falou que ia me dar. Aí ele me trouxe o frigobar. Tá novo. Eu vou vender, eu tenho conta para pagar e comida para comprar. Aí ele passou aqui, ele olhou essa caixa aqui que está do meu lado, uma caixa que eu tenho aqui. Ele falou, o que você põe aqui? Que ele viu. Falei, aqui é minha dispensa. Mano. Falou, rapaz, você está nessa prova? Eu falei, tô. Ele viu e foi embora. Falei, eu estou nessa prova desde segunda-feira. Ele viu e foi embora. Deixou o frigobar aí. Falou, vou ver se na semana que vem eu te ajudo aí. Falei, amém. Se eu tiver bem até a semana que vem.
que eu estou dizendo para vocês? O que é o homem? O homem é isso. O homem não consegue enxergar, ver. Eu estou com um problema sério com meu filho agora, o Calil. Ele tem TDAH. E provavelmente também tem, nós somos desconfiados que ele tem um grau mínimo de autismo. Ele está marcado no neuro agora, dia 29 de abril, lá em Praia Grande. Eu já estou orando para Deus preparar como que eu vou lá para Praia Grande. Levar ele no neuro, eu não posso perder porque eu estou correndo atrás de laudar ele, do laudo. E não é por questão de loas, pegar benefício nenhum, porque essas coisas de benefício é muito difícil, eu não vou nem atrás, na verdade. É mais pela escola, porque eu estou tendo problema sério na escola. Eu tive que ir na escola esses dias, e se eu não pôr um laudo lá, eles não vão tratar ele com dignidade. E meu filho pode começar a querer se evadir da escola por conta do tratamento que é dado a ele. Eles têm ele como uma pessoa normal, chamam a atenção dele como se fosse uma criança normal, e ele não é. E eu estou precisando ir buscar essa questão do laudo e tal, no neuro lá. Vou ter que ir lá, dia 29 agora de abril. Que é o primeiro dos passos. Ele vai ser laudado. Tem muito documento para mim ir atrás dele, para me subir e tal, para resolver essa situação. Mas você vê o que é o ser humano. O homem é mau, desde o princípio, não tem conversa. Quando nós estamos estudando, como nós estamos estudando a imagem e semelhança de Deus, o que Deus... Uma coisa você precisa pôr na sua mente dentro dessa passagem de hoje. Nenhum homem vai fazer por você o que só Deus pode fazer. E também nenhum homem vai... E não é só isso. Porque tem coisa que é só Deus pode fazer mesmo. Mais ninguém, só Deus. Mas existem coisas que o homem também pode fazer. Mas mesmo nesse momento, você só vai ter Deus. Então você precisa entender que não se cria expectativa em homem. O maior pecado da igreja da atualidade é que eles estão idolatrando homens. Estão levantando homens. Eles estão amando mais os homens do que Deus. Não adianta você mostrar para eles que Deus não está contente com o que eles estão fazendo. Eles estão felizes por ter os homens que têm. Não importa se não tem Deus. Eles estão felizes com os homens que hoje falam no ouvido deles. E isso é muito ruim. A antropolatria, a idolatria ao homem. As pessoas amam mais o homem do que Deus. Estamos vivendo um cenário semelhante ao de Ezequiel, capítulo 8. Existe no altar uma imagem de ciúme que provoca ciúme. A primeira abominação no santuário, lá dentro do Ezequiel, capítulo 8, é que no altar tinha uma imagem de ciúme que provocava ciúme. Ou seja, tinha outra pessoa sem ser Deus lá. Até tinha Deus, mas tinha outra pessoa dividindo o altar com Deus. E essa pessoa era semelhante a homem. Hoje, os dias são tão ruins que nós estamos vivendo, que a igreja começou a levantar homens, amar mais os homens do que a Deus. Precisamos ter cuidado com isso. E muito cuidado. Para a semana que vem, nós vamos entrar na criação do homem, que o nosso tempo já foi. Eu entrei aí com 6, 7 minutos também de atraso na aula. Mas a semana que vem nós vamos falar sobre a doutrina da criação, a criação do homem. Que é muito rápido esse assunto aí. Logo, logo nós vamos entrar na doutrina que pesa, a ramartiologia, e vocês vão ver o porquê que nós vimos antropologia primeiro, conhecendo o homem. Então, hoje, fazendo um resumo, nós entendemos no que nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus e sobre os instintos naturais, que são bons,
mas precisamos exercitar, treinar a gestão de cada instinto que nós temos. São instintos bons, mas se nós não fizermos a gestão certa, nós vamos pecar contra Deus, vamos nos inclinar mais à parte carnal, e toda inclinação à carne é inimizade contra Deus. Nos coloca numa outra linha, numa linha de confrontamento com as verdades e com aquilo que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um sábado, um final de semana maravilhoso, uma semana de sucesso e maravilhosa também. Um beijo no vosso coração. A paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida aí, Senhor. no meio dos irmãos, manda lá nos grupos. Quiser movimentar os grupos lá, tira dúvidas. Tem o Tira Dúvidas está aberto para qualquer um de vocês perguntar. E a gente vai, quiser chamar no PV, nós estamos à disposição. Tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Fiquem com Deus. Orem por Deus. Pode Senhor a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.